Existe um momento em que você está caminhando em paz, talvez orando, talvez apenas respirando o silêncio da tarde, e de repente algo irrompe, um pensamento que não foi convidado, uma imagem que não pertence àquele instante sagrado. E você se pergunta, de onde isso veio? Por que agora? Por que eu? É como se a mente fosse um jardim que você cuida com tanto amor, plantando flores de gratidão, regando com palavras de fé, e de repente, uma erva daninha brota sem aviso. Não foi você quem a plantou. Ela simplesmente apareceu, invasiva, insistente, perturbadora, e então vem a culpa, pesada como uma pedra no peito. Sou uma pessoa ruim por ter pensado isso. Deus deve estar decepcionado comigo. Como posso me considerar alguém que busca a santidade se minha própria mente me trai assim? Você tenta expulsar o pensamento, mas ele retorna. Como uma mosca insistente, quanto mais você tenta afastá-la, mais ela parece se fixar em você. E a luta interna começa. Uma guerra silenciosa entre quem você deseja ser e os pensamentos que surgem sem seu consentimento. Talvez você conheça essa batalha. Talvez você esteja vivendo ela agora mesmo, enquanto escuta essas palavras. A sensação de estar dividido entre duas realidades. A pessoa que você é no coração e os pensamentos que atravessam sua mente como nuvens escuras num céu que deveria estar azul. Há uma mulher que conheço. Vamos chamá-la de Ana. Ela passa horas em oração, lê as escrituras toda manhã, serve na igreja com um coração genuíno. Mas às vezes, no meio de um culto, no exato momento em que está adorando, um pensamento impuro cruza sua mente e ela se sente como uma farsa, como se toda sua devoção fosse apenas uma máscara sobre uma natureza corrupta. Ana não entende que a presença de pensamentos involuntários não define quem ela é. Ela não compreende que até os santos mais dedicados enfrentaram essa mesma batalha. Que a pureza não é a ausência de tentações ou pensamentos intrusivos, mas a escolha consciente de não se alinhar com eles. É como se estivéssemos numa estrada e carros passassem constantemente. Não podemos controlar que carros vão passar, mas podemos escolher em qual deles vamos subir. Os pensamentos são como esses carros. Alguns são belos, outros perturbadores, outros completamente inadequados. Nossa responsabilidade não é impedir que passem, mas escolher conscientemente em quais vamos embarcar. O apóstolo Paulo, aquele que teve visões do terceiro céu, aquele que escreveu sobre o amor mais sublime, também conhecia essa luta. Ele escreveu com uma honestidade brutal. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Perceba, Paulo não estava falando apenas de ações, mas da guerra interna que precede toda a ação. A batalha que acontece no território mais íntimo de nossa humanidade, a mente. E então ele encontra a resposta, não na eliminação completa da luta, mas na compreensão de uma verdade libertadora. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é pela perfeição de nossos pensamentos que somos amados, mas pela graça que cobre nossa humanidade imperfeita. Imagine um pai observando seu filho pequeno aprendendo a andar. A criança tropeça, cai, às vezes até bate a cabeça. O pai fica irado, rejeita o filho porque ele não consegue andar perfeitamente? Claro que não. O pai entende que tropeçar faz parte do processo de aprender a andar. Assim é Deus conosco em nossa jornada espiritual. Ele vê os tropeços de nossa mente, os pensamentos que nos envergonham, as tentações que surgem do nada, e não nos rejeita. Ele entende que faz parte do processo de sermos humanos num mundo caído. O problema não está em ter pensamentos impuros ocasionais. O problema está em nos identificarmos com eles, em acreditarmos que eles definem quem somos, em alimentá-los até que cresçam e se tornem ações. Há uma diferença fundamental entre um pensamento que passa pela mente como um pássaro cruza o céu e um pensamento que fazemos questão de convidar para fazer ninho em nossos corações. O primeiro é involuntário, humano, parte da condição de vivermos em um mundo imperfeito. O segundo é uma escolha. Quando Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, ele não estava se referindo àqueles que nunca têm um pensamento inadequado. Estava falando daqueles cujo coração, em sua essência mais profunda, está voltado para Deus. Pessoas que, mesmo quando pensamentos indesejados surgem, não permitem que esses pensamentos definam seus valores ou direcionem suas escolhas.
É como um rio que às vezes recebe detritos que caem de suas margens. O rio não para de ser rio por causa dos detritos. Ele continua fluindo e, eventualmente, pela própria natureza de sua corrente, os detritos são levados embora. Sua pureza não está na ausência de impurezas temporárias, mas na constância de seu fluxo em direção ao mar. Assim, deve ser nossa mente. Quando pensamentos impuros surgem, não devemos entrar em pânico ou nos condenar. Devemos reconhecê-los como detritos temporários e permitir que a corrente de nossa devoção, nossa oração, nossa busca por Deus os leve embora naturalmente. Existe uma prática simples que pode transformar esses momentos de tentação em oportunidades de crescimento espiritual. Quando um pensamento impuro surge, ao invés de lutar desesperadamente contra ele ou se condenar por tê-lo, sussurre uma oração rápida. Senhor, cubro este pensamento com seu sangue e escolho fixar minha mente em você. Não é sobre negar que o pensamento existiu, é sobre escolher conscientemente onde você vai focar sua atenção nos próximos segundos. É sobre treinar sua mente gentilmente, como um jardineiro paciente, que não se desespera com as ervas daninhas, mas simplesmente continua plantando flores até que não haja mais espaço para o que não pertence ali. Às vezes, esses pensamentos surgem justamente nos momentos em que estamos mais vulneráveis, quando estamos cansados, estressados, solitários ou enfrentando desafios. É como se nossa defesa natural estivesse baixa e nossa mente se tornasse mais suscetível a invasões indesejadas. Nesses momentos, seja especialmente gentil consigo mesmo. Lembre-se de que Jesus foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Ele entende. Ele não se afasta de você por causa de um pensamento que você não convidou. Ele se aproxima ainda mais, como um amigo que vê que você precisa de apoio. Há uma beleza estranha na humildade que esses momentos nos trazem. Eles nos lembram de que somos dependentes da graça, de que nossa santificação é um processo, não uma conquista instantânea. Eles nos mantêm próximos da fonte de nossa força, impedindo que nos tornemos orgulhosos de nossa própria pureza. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, que também enfrentou tentações e às vezes falhou. Mas quando escreveu, "Cria em mim, ó Deus, um coração puro", ele não estava pedindo para nunca mais ter um pensamento inadequado. Estava pedindo para que, no centro de seu ser, sua motivação mais profunda permanecesse alinhada com a vontade de Deus. A verdadeira pureza não é a ausência de luta, mas a presença constante de uma escolha. A cada pensamento que surge, você tem uma pequena oportunidade de escolher. Você pode escolher nutrir o pensamento, explorá-lo, deixá-lo crescer. Ou você pode escolher redirecioná-lo, cobri-lo com oração, substituí-lo por algo que edifica seu espírito. E quando você escolhe o segundo caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que o pensamento retorne mais tarde, você está exercitando um músculo espiritual. Está fortalecendo sua capacidade de escolher conscientemente o que habita sua mente. Como uma árvore que cresce mais forte contra o vento, sua pureza de coração se fortalece não na ausência de tentações, mas na resistência consistente a elas. Cada vez que você escolhe a luz em vez da escuridão, mesmo nos pequenos pensamentos, você está se tornando mais parecido com a pessoa que Deus sonhou quando criou você. Então, quando o próximo pensamento impuro surgir do nada, não se desespere. Não se condene. Não acredite que isso define quem você é. Simplesmente reconheça sua humanidade. Cubra o pensamento com graça e escolha conscientemente onde vai focar sua mente nos próximos momentos. Você é mais do que seus pensamentos involuntários. Você é a soma de suas escolhas conscientes. E a cada momento, você pode escolher novamente. A batalha pela pureza não se vence de uma vez por todas. Ela se vence uma escolha de cada vez, um pensamento de cada vez, um momento de cada vez. E nessa jornada, você não está sozinho. Há alguém que entende cada luta, cada tropeço, cada vitória silenciosa. Alguém que vê não apenas o que passa pela sua mente, mas o que realmente habita seu coração. E ele está orgulhoso de cada vez que você escolhe a luz, mesmo quando a escuridão parece mais fácil. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma,
Deixe nos comentários seu nome e sua cidade ou estado, para que possamos orar por você e sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade. Nossa oração tem poder, e juntos formamos uma corrente de intercessão que alcança o trono da graça. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo foi significativo para você, e se inscreva no canal para continuar essa jornada de reflexão e crescimento espiritual conosco.